Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Explica que eu escuto. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a música Linhas Tortas, do Gabriel o Pensador. Essa música foi lançada em 2012 junto ao álbum Sem Crise. E com ela o Gabriel fala um pouco como surgiu essa paixão dele por poesia e por música, utilizando como referência um caso que aconteceu no ano de 2012. Ele já começa falando que por mais que as pessoas tentem tirar o sono dele, elas jamais tiram o sonho dele. E é esse sonho dele que faz ele ter tanta paixão por escrever, cantar, declamar, tudo isso que ele faz muito bem. Nesse ponto, ele ainda demonstra possuir algum tipo de fé, quando ele fala que ele não é o dono do mundo, mas sim o filho dele. Ou seja, ele demonstra acreditar que existe um criador, um patrono realmente do mundo. Nesse trecho, ele representa um diálogo, representando uma situação fictícia que aconteceu em 2012, onde ele iria numa feira do livro, só que os outros autores da feira acharam o valor do cachê muito alto, e por conta disso acabou vendo se ele iria participar ou não, e ele resolveu participar da feira sem cobrar nenhum cachê. É claro, ele deixou de fazer o show e a distribuição de autógrafos estavam programados por conta do não pagamento desse cachê. Porém, ele participou e resolveu escrever essa canção para tentar retratar um pouco do que estava acontecendo nesse período. Nesse trecho, ele fala onde que começou a paixão dele, que foi justamente na aula de português, lá com seus 5, 6 anos. E como toda criança, uma das primeiras coisas que ele aprendeu foi justamente a ortografia. Na época, a professora passava bastante redação de tema livre. Ele fala que ele tinha muita dificuldade para conseguir decidir o tema. Porém, depois que ele decidia, a imaginação dele não tinha nada. Ele criava personagens, histórias, cenários, tudo com a imaginação, criando histórias fantásticas desde pequeno. E o estopim para essa paixão dele foi ganhar de presente de uma tia-avó uma máquina de escrever, que com essa máquina ele começou a escrever tanto, começou a se sentir um grande jornalista, assim como sua mãe, que para quem não sabe, ele era filho da jornalista Belisa Ribeiro. E aqui ele fala que um pouco mais velho, uma professora pegou um texto dele para ler para toda a sala, devido à qualidade do texto. E ele ficou muito orgulhoso daquilo, porém como muitos jovens dessa idade, aos 15 anos, ele ficou com muita vergonha da professora ler o texto dele. Mas mesmo assim ele já percebeu que ele gostava de quando as pessoas ouviam seus textos. E para ele, esse talento era uma espécie de problema, porque ele ficou tão fascinado que ele ficava escrevendo o tempo todo, fazendo poemas, poesias, letras de música, ele não conseguia parar de ficar escrevendo. Nessa parte, ele se refere um pouco mais diretamente ao ocorrido naquela época, que é o que? Na feira ele vende livro, no show ele vende ingresso, ou seja, ele não é um artista que só tem um único talento, ele tem um pacote de atrações, por isso que o valor do cachê era alto dessa forma. E que se vender a obra dele for crime, ele quer ir direto pra cadeia, porque ele não vai parar de fazer isso porque é o que ele ama fazer. Agora ele faz uma ligação com aquele texto onde ele falou que ele possuía um problema devido a esse fascínio pela escrita. E que esse problema é tão grave que ele já tentou se ocupar com diversos outros esportes, como futebol, surf, porém mesmo assim ele não consegue. A paixão dele é realmente a escrita. E ele fala que depois que ele escreveu os primeiros raps, ele se batizou Pensador e agora falou, pronto, agora é hora de cantar. E começou a buscar cantar esses raps que ele havia escrito. E que por mais que ele tenha ficado famoso e rico, essa nunca foi a intenção dele. Porque a mãe dele era uma jornalista que já era rica. Então ele não precisava disso nesse sentido. Ele inclusive sofreu muito preconceito no início da carreira, justamente porque a cena do rap é de uma galera mais carente, das classes mais baixas como a nossa. E ele fala que o pai dele não gostava muito disso. O pai dele que era um homem formado em medicina, não gostava de ver ele escrevendo rap. Preferia que ele estivesse, por exemplo, estudando para um vestibular ou algo desse tipo. E mesmo sem ter certeza do que ele estava fazendo, ele já sabia que ele realmente estava apaixonado por aquilo e queria fazer aquilo durante um bom tempo. E ele ficou tão viciado, e como todo artista de qualidade, quando ele se vicia, ele vicia muitas pessoas em volta dele, porque todos começaram a gostar da música e da poesia dele. E reforçando isso, apesar de não ser droga, não ser crack, não ser cocaína, não ser nenhum tipo de droga, a música é extremamente viciante. E nesse trecho ele vem para reafirmar isso. Ele fala que um desse público que ele vicia são os estudantes, porque muitos professores utilizam as letras dele nas escolas, porque é uma letra que tem muita mensagem cultural, social, política. Eu mesmo tive o primeiro contato com letra dele na escola, em torno da sexta série, algo assim. Então muitas pessoas têm esse primeiro contato e passam a gostar justamente na escola. E os professores utilizam bastante disso, porque são letras bem conscientes. E alguns desses alunos viram até sementes, ou seja, pequenos seguidores que começam a seguir os passos dele e passam a escrever poesia, escrever poemas, em algum caso até escrever música e fazer apresentações. E isso é algo que ele demonstra ter bastante satisfação em saber que tem pessoas seguindo esse caminho por conta dele. Ele fala que essa paixão dele não tem só lado positivos. A música também tem um problema, que é uma carreira muito solitária. Você fica longe da família, longe de diversos amigos.
passando diversas noites em hotéis, e ele dá a entender que esse foi um dos motivos do casamento dele ter acabado. E por conta disso, o único amor que restou para ele é o amor da palavra, ou seja, o amor pela poesia, pela música, que é o amor de falar, de cantar, de fazer as pessoas pensarem, as pessoas pararem para refletir sobre o assunto que ele está falando. E como ele já deixou claro, ele sempre se esforçou para ser essa referência. E quando ele vê pessoas que não teriam voz, mas gostariam de falar, falando devido à música, possivelmente influenciadas por ele, é uma questão que dá muito orgulho para ele. E o orgulho dele é quando ele faz o show para uma multidão de pessoas, não pelo retorno financeiro, que também vai existir, mas sim por saber que naquela plateia existem diversas pessoas que vão ser tocadas pelas mensagens dele, e isso que faz ele ter orgulho de escrever todas as linhas dele. Novamente, ele deixa entender que ele possui sim uma fé, uma vez que ele utiliza uma frase religiosa muito conhecida, que é a escrita reta por linhas tortas, que é justamente o que dá o nome da música. E ele afirma ter uma missão, que é o que ele busca cumprir. Então, com isso, entendemos que também tem essa ligação com a religião. Porém, independente de qual personagem ele for, tudo que ele ganha, ele faz questão de dividir, de multiplicar. E ele demonstra isso com diversos projetos sociais que ele tem, ligados ao esporte, ligados ao teatro. E quanto mais ele divide, mais ele se considera rico. E como ele já deixou claro, não financeiramente, porém ele se sente rico de acordo com o sorriso das pessoas, que isso ilumina ele. Esse sorriso muitas vezes pode ser de um senhor de idade, cansado de trabalhar diversas horas a fio no sol em pé, porém mesmo assim ouvindo os poemas do Gabriel com satisfação e achando aquilo tudo maravilhoso. E o Gabriel sabe que hoje ele é o cara que escreve os poemas, mas amanhã vai ser esse senhor que escuta o poema dos mais novos. Porém, no momento, ele é o cara da poesia, então ele continua o trabalho dele de disseminar toda essa poesia pelo Brasil. Então é isso, galera. Essa foi mais uma análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixem o seu like aí embaixo. Comente o que você achou, alguma sugestão de música. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vejam se eles também acreditam que a música realmente quer dizer isso ou não. Então é isso, galera. Muito obrigado. Fui!